Se você é tentado pela tibieza, pela dureza de coração, pela frieza espiritual, pela preguiça espiritual, faça a adoração do pobre. Tenho certeza que surtirá efeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Mar, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Por isso, amado irmão, amada irmã, se esse canal faz sentido para você, se você tem nos acompanhado, ou mesmo se você é novo por aqui, deixa aí o seu joinha, nos ajuda muito na nossa evangelização. Se não é inscrito, se inscreva, por favor, ative o sininho para receber recomendações dos nossos vídeos quando nós tivermos orações e reflexões novas aqui no canal. Tem pedido de oração, tem alguma intenção, alguma sugestão? Deixa aí nos comentários, tá bom? Essa é a série do Flores da Eucaristia. É São Pedro, Julião e Mar, o apóstolo da Eucaristia, que nos auxilia no nosso caminho de fé, nesse itinerário devocional eucarístico, mas sobretudo católico. Hoje, no dia 19 de setembro, São Pedro, Julião e Mar continua nos ensinando sobre a adoração, sobre o que fazer na adoração ao Santíssimo Sacramento, claro, prevendo tantas tentações, tanta desmotivação, tanta dificuldade que nós podemos enfrentar no nosso caminho eucarístico, no nosso caminho de oração. A tudo isso, São Pedro, Julião e Mar nos previne e nos ajuda a combater. Ele começa dizendo o seguinte: é muitas vezes fruto de um sutil amor próprio, de impaciência ou pusilanimidade, não querermos nos apresentar a nosso Senhor com a miséria que nos é própria, ou com a nossa pobreza humilhada, e entretanto é o que Ele ama e abençoa e prefere a tudo. Então, amados, muitas vezes nós não queremos de fato mostrar as nossas misérias a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das primeiras dificuldades que nós podemos enfrentar na nossa adoração. Nós já vimos aqui no canal que um dos primeiros atos que nós temos ali diante de nosso Senhor é o ato de humildade. A luz que vem do coração eucarístico de Jesus ilumina as trevas do nosso coração e nós começamos a nos ver como somos conhecidos. Começamos a reconhecer as nossas fragilidades, a nossa miséria, nós começamos a entender que somos pecadores. E muitas vezes nós entendemos com a cabeça, com a mente, intelectualmente, mas não afetivamente. E mais do que isso, nós não somos convencidos, de fato, de que somos pecadores. Então, esse é um dos primeiros atos que nós temos ali na nossa adoração. Só que não é sempre que é fácil. Muitas vezes nós não queremos nos mostrar a Jesus Cristo, nós não queremos nos mostrar a nós mesmos, não queremos ver as nossas feiuras, os nossos machucados, as nossas dores, aquilo que é ruim na gente. Nós não queremos ver tantas vezes, por conta de vergonha ou por conta de enganação. Às vezes nós nos enganamos a nós mesmos por conta de soberba, de vaidade, de presunção. Às vezes nós estimamos mais sobremaneira nós mesmos. Nós achamos que somos melhores do que somos. E muitas vezes é sem perceber. Por isso que eu digo que nós nos enganamos. Então, vários são os motivos que nos dão essa dificuldade de querermos nos mostrar como somos diante do Senhor. Só que, amados, é isso que o Senhor quer ouvir de nós. Deus abomina o pecado, nós já sabemos disso. Só que Ele ama o pecador. Ele quer saber como nós estamos. É como um pai que vê o seu filho doente e quer saber o que está acontecendo. Quer cuidar do filho. Quando um pai ou uma mãe vê o seu filho, sua filha, caído no chão, quer ir lá ajudar. Se o filho não disser o que está acontecendo, dificilmente o pai e a mãe irão encontrar mais dificuldade de poder socorrer, poder ajudar, de poder
fornecer um apoio, um auxílio ao filho. É a mesma relação, nós precisamos confiar em Jesus Cristo, confiar em nosso Senhor. Por isso, irmãos, nos esforcemos para fazermos ao menos um exame de consciência. E aí nós podemos fazer um exame de consciência por dia. Olha, se temos dificuldade de enxergar as nossas dificuldades ou de assumir as nossas fragilidades, coloquemo-nos como propósito esse exercício, o exame de consciência diário. Já que nós estamos falando da adoração, pode fazer na sua adoração pessoal. Leve lá um caderninho, leve o celular, comece a anotar. Dia 19 de setembro. Até aqui eu fiz isso. Lembrei disso aqui, eu também cometi isso. Vai anotando. Eu tenho certeza que, primeiro, você vai se surpreender com as suas faltas diárias. E segundo, que você vai se olhar com maior sinceridade. Eu digo isso porque eu faço esse exercício. Só que eu não faço na minha adoração, né? Geralmente, às vezes eu faço, eu apresento a Jesus ali minhas dificuldades, mas eu anoto mesmo antes de dormir, na minha última oração. Então eu faço ali minhas anotações, depois quando eu vou me confessar, eu faço um apanhadão, junto tudo, e vou e levo a minha listinha. Eu sempre confesso com uma listinha lá, com a lista dos meus pecados. Mas faça esse exercício de um exame de consciência diário. Nas casas religiosas, muitas das regras religiosas, né, dos consagrados, das freiras, dos freis, dos irmãos, enfim. E muitas das regras tem lá que, por exemplo, se um frei, se uma irmã ficou doente, geralmente eles são dispensados dos serviços das orações diárias, porque não conseguem, estão doentes. Mas em algumas regras, a única coisa de que eles não são dispensados é do exame de consciência, vocês acreditam? São dispensados até mesmo das outras orações. Às vezes não conseguem ir à missa porque estão acamados, enfim. Mas de fazerem o seu exame de consciência antes de dormir, eles não são dispensados em sua regra. Então, é uma ajuda e tanto para a nossa caminhada, para nós nos olharmos com maior sinceridade e para nós irmos remediando, para nós irmos nos arrumando pouco a pouco. Existem pecados que nós cometemos que nós não temos a noção da frequência que eles aparecem nas nossas vidas. Nós não conseguimos nem mesmo, muitas vezes, identificar que temos aqueles pecados. Sobretudo pecados veniais, pecados capitais. Esses que são muito comuns, infelizmente, na maioria de nós, as almas principiantes, muitas vezes nós não damos muita importância. E aí, à medida que nós vamos fazendo o exame de consciência diário, está lá, todo dia aquele pecado, todo dia aquela falta, todo dia aquela queda. E aí nós conseguimos ir, com a graça de Deus, organizando as nossas vidas. Então, diante dessa dificuldade de nos apresentarmos como somos diante do Senhor, comece a fazer esse exercício, o exame de consciência diário. Vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Então podemos continuar. Se vos sentis na aridez, glorificai a graça de Deus, sem a qual nada podeis. Abri então a vossa alma para o céu, como a flor abre o cálice ao nascer do sol, para receber o orvalho benfazejo. Amados, na aridez, na secura espiritual, na insensibilidade, na dureza de coração, é aquela mesma aridez de que nós conversamos ontem. Não é aquela aridez do deserto espiritual, mas a aridez da tibieza, da dificuldade de rezar, né, da nossa falta de interesse pelo Senhor. Quando nós passarmos por isso, é necessário que nós pensemos o seguinte: na graça de Deus, na graça que nos fez caminhar até aqui. Bom, se eu cheguei até aqui foi por Deus. Esse é o primeiro reconhecimento que nós temos que fazer. Se eu conseguir caminhar um pouquinho no meu caminho de fé, na minha estrada de conversão, foi pela graça de Deus. Se fosse por mim mesmo, eu estaria lá no chão até agora. E aí depois nós podemos recorrer ao exame de consciência que nós fizemos. Ali nós vemos que nós temos muitas fragilidades e logo, se chegamos até aqui, é porque o Senhor nos deu mais do que merecemos. E é sempre assim. Deus é sempre muito, muito, muito generoso para com cada um de nós. Nós ganhamos de Deus mais do que merecemos, pela sua bondade e pelo seu amor. É Ele que nos faz merecedores, nós não somos merecedores por nós mesmos. E aí nós identificamos também que Deus é realmente muito bondoso. Se nós pensarmos pelo menos esses 3 pontos, que nós chegamos até aqui por Deus, de que o nosso exame de consciência mostra quem nós somos, e de que Deus é realmente muito bondoso para com cada um de nós, agradeçamos a Deus. Estamos num momento de dificuldade de oração? Sim, então agradeçamos. Agradeçamos ao Senhor porque ainda assim nós estamos na sua presença. Está difícil rezar? Tá, mas agora eu estou na capela do Santíssimo.
Olha que graça. Então nos utilizemos dessas coisas, ou seja, da própria realidade, amados. O que São Pedro Julião nos ensina é que não há muita dificuldade, nós não precisamos sofisticar muito as nossas orações. Lancemos mão daquilo que temos, daquilo que somos, para que nós rezemos, porque aí a nossa oração, além de caminhar mais fluidamente, com maior facilidade, ela é testemunhal. Nós estamos nos utilizando daquilo que nós somos, daquilo que estamos vivendo, do nosso momento, para rezar, e a nossa oração passa a ser verdadeira. E os frutos dessa oração são muito maiores, porque agrada a Deus a sinceridade dos nossos corações. Então nos utilizemos até mesmo da dificuldade de rezar, para que nós possamos fazer a adoração, para que nós possamos fazer a oração. Agradecendo a Deus por termos caminhado até o momento e que, mesmo com o nosso desinteresse, a nossa tibieza, o Senhor está nos acolhendo naquele momento. Mas sempre pensemos, foi a graça de Deus que me trouxe até aqui. Foi o seu amor que me atraiu até esse momento e me sustentou. Tem me sustentado durante toda a minha vida. Agora uma outra situação. Quando o vosso espírito estiver mergulhado em trevas, numa completa incapacidade, o coração sob o peso de seu nada e o corpo em sofrimento, fazei então a adoração do pobre. E nós vamos nos ater à adoração do pobre. O que é isso? Saí de vossa pobreza e fixai-vos em nosso Senhor, ou oferecei-lhe essa pobreza para que ele a enriqueça, o que seria a obra-prima digna de sua glória. Amados, a adoração do pobre nada mais é do que, primeiro, pensarmos na riqueza de Jesus. Se nós somos os pobres, Jesus é o rico. E aí, coloquemos de novo os nossos olhos em Jesus Cristo, a nossa atenção. Coloquemos os nossos corações no Santíssimo Sacramento. Voltemos a nossa atenção, não nos prendamos na nossa pobreza, mas sim na riqueza de Deus. Vale muito mais para nós a riqueza de Deus do que a própria miséria, porque senão nós caímos no orgulho, nós caímos no falso vitimismo. Aliás, no vitimismo, na falsa humildade, na falsa modéstia, de supervalorizarmos as nossas fragilidades, a nossa dificuldade e não olharmos para a riqueza de Deus. Quando nós lemos lá a Imitação de Cristo, que é uma obra ascética, que é uma obra que nos convida à conversão, ela fala muito das nossas misérias. Mas para quê? Para que nós tenhamos a alegria da presença de Deus, para que nós nos voltemos para o Senhor, que é o nosso Salvador, não para nos acusar, nem o Senhor Jesus fez isso conosco. Nós vimos isso há alguns dias na oração da manhã. Jesus não aponta o dedo para nós, mas diz para nós: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Agora, para que nós não tornemos a pecar, nós precisamos reconhecer as nossas culpas, as nossas faltas, a nossa pobreza e sabermos que sem Deus nada conseguimos. Sem Jesus Cristo nós não vamos a lugar nenhum. Então, o reconhecimento das próprias faltas, o exame de consciência, o olhar para dentro de si e ver as próprias misérias é para que nós reconheçamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o Rei, é o Salvador, é aquele que nos ama e o seu amor é o que nos faz caminhar, é o que nos faz viver, é o que nos faz alcançar o céu. E Ele quer o céu para nós. Essa é a verdadeira adoração do pobre. Façamos, e mais do que isso, nós podemos fazer uma troca com Jesus Cristo. À medida em que nós oferecemos para Jesus a nossa miséria, o nosso pecado, a nossa dor, a nossa dificuldade, ou seja, quando nós oferecemos a Jesus a nossa pobreza, Ele nos dá em troca a sua riqueza. É uma troca injusta? É. Como eu disse mais cedo, nós temos mais do que merecemos. Jesus nos dá muito mais do que merecemos. Mas olha que impressionante, se nós entregarmos para Ele o nosso nada, Ele vai dar o tudo para nós. Se nós entregarmos para Jesus Cristo a nossa pobreza, Ele vai nos dar a sua riqueza, a sua própria presença, o seu amor, a sua consolação, a sua providência, o seu cuidado, as suas virtudes, o Espírito Santo. Então, amados, nós vamos negar um presente desse, nós vamos negar uma troca dessa que o próprio Senhor Jesus quer fazer conosco. E foi assim em Pentecostes. Os apóstolos estavam lá com medo, estavam mergulhados nos seus medos, nas suas misérias naquele momento. Porque se eles confiassem nas suas próprias forças, eles não conseguiriam levar o Evangelho, eles não conseguiriam dar sequência ao ministério de Jesus Cristo, aquilo que Jesus confiou a eles. Vendo as suas dificuldades, a perseguição, vendo que Jesus já não estava mais ali com eles naquele momento, Jesus tinha ascendido aos céus. Eles pensaram, e agora? Mas eles estavam em oração, estavam reunidos.
E aí Jesus mandou o sopro do Espírito, a força de Pentecostes. Eles foram fortalecidos. Eles ofereceram o seu nada e Jesus deu o seu tudo, o seu amor, o seu Santo Espírito, que os fortaleceu. É assim conosco também. Se nós, diante do Santíssimo Sacramento, oferecermos a Ele as nossas misérias, Ele nos dará o seu Espírito, o seu amor, a coragem, a fé, a esperança, para continuarmos caminhando e caminhando bem, caminhando uma estrada de santidade. E agora São Pedro Julião vai nos falar sobre a tentação. Se vos encontrais num estado de tentação e de tristeza, sentindo que tudo em vós se revolta e vos induz a deixar a adoração sob o pretexto de ofendeis a Deus e o desonrais em lugar de servi-lo, afastai esta insidiosa tentação. Ou seja, quando nos dá aquela tentação de não permanecer mais na capela, de querer ir embora, aquele desconforto, aquela coisa que, se você tem se empenhado aí no seu caminho de adoração, sabe que isso acontece. Às vezes nós chegamos na capela, só nos vem pensamento de ir embora. Nós não queremos ficar ali. Como eu já disse, é a nossa hora violenta. Nós ficamos pensando nos problemas, nas coisas que temos que fazer durante o dia, queremos sair com pressa, e aí não temos paz. Quando isso acontecer, amados irmãos, afastemos essa tentação de nós. E aí São Pedro Julião continua dizendo, fareis a adoração do combate contra vós mesmos. Olha que forte. Fareis a adoração do combate contra vós mesmos, da fidelidade a Jesus Cristo. Não desagradeis a nosso Senhor, ao contrário, rejubileis a vosso Mestre, que vos contempla e que permitiu a Satanás perturbar-vos. Jesus espera a homenagem da perseverança até o derradeiro minuto do tempo a Ele consagrado. Nós já vimos que devemos consagrar um tempo a Jesus Cristo. Olha, eu vou começar minha adoração em tal horário, então eu serei fiel à minha chegada na capela e eu sairei em tal horário. É o tempo que eu vou dar hoje para Jesus Cristo. Jesus quer ver a nossa fidelidade, amado. Jesus quer ver a nossa perseverança naquele momento, porque o inimigo vai nos tentar, o mundo vai nos chamar, a nossa própria carne vai arder, vai nos incomodar. Nós ficaremos tantas vezes desconfortáveis na nossa adoração. E aí, o que São Pedro Julião nos diz aqui é que devemos fazer um combate contra nós mesmos, contra o mundo e contra o demônio. Se Jesus permitiu que nós passássemos por essas tentações na capela, é porque algum bem muito maior Ele vai tirar disso, desde que nós sejamos perseverantes. Façamos o nosso exercício de perseverança, sejamos fiéis. Se um dia nós caímos, no outro nos esforcemos um pouco mais para sermos fiéis à nossa hora de adoração, ao nosso tempo com o Senhor, ao tempo que consagramos a Ele. Porque naquele pouco que nós somos fiéis, nos diz São Paulo, o Senhor nos confia muito mais. E Ele sempre nos confia mais do que merecemos. Façamos a nossa parte e Ele com certeza fará a dele. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fazei-nos viver o amor e a reconciliação. Amado irmão, amada irmã, muito obrigado por nos acompanhar em mais uma reflexão do dia. Deixe aí o seu joinha, a sua inscrição, também compartilhe para que mais pessoas rezem conosco aqui no canal e no Flores da Eucaristia, tá bom? Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.